Opa, cê tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou estar falando sobre oxigenação ideológica. A essência dessa provocação será sobre a prisão do Bolsonaro e, muito baseado no que possivelmente você já viu, Bolsonaro foi preso e meio que já estava bem óbvio, em meio a várias comemorações e questionamentos positivistas por parte dos bolsonaristas. O que se nota é que é uma guerra burra e vazia. É um grande teatro que ajuda a camuflar o estado atual do país, usando rancores do passado. Então a Flop 30, as pessoas esquecem. Toda a inflação, as pessoas esquecem. Aumento de imposto, as pessoas esquecem. O importante é que o Bolsonaro foi preso. É uma queda melancólica para todos os lados. Pelo lado do ex-presidente, uma queda política quase inimaginável para muitos há 3 anos atrás. E para o bloco de poder mais forte do ambiente, fica o gosto amargo da prisão de um velho derretido pelas próprias fezes, através aí de manobras excepcionais jurídicas. Nessa provocação vou traçar um cenário a partir das escolhas do Bolsonaro até o confronto final com o bloco de poder mais poderoso e influente do país, o que culminou aí na sua prisão e como isso vai acabar gerando aí uma nova direita no país. Antes de construir esse cenário, aquele velho trato de sempre, você segue o canal, deixa o seu like, se possível faça um apoio para esse grande QR Code que está no canto superior da sua tela. É uma troca simples, eu te entrego uma provocação e você deixa pelo menos o seu like. Eu vou trazer essa prisão do Bolsonaro pela perspectiva de estímulos, entenda estímulos enquanto influência ambiental, social ou individual que se baseia em ganhos ou redução de perca de valor, ativando o gatilho de ações dos indivíduos. Se a essência social normalmente não afetar o destino da classe jurídica de qualquer país do planeta, a tendência é que se tenha estímulos ambientais à neutralidade. A partir do momento em que a essência do país possa gerar danos ao cotidiano da classe jurídica, ela vai se perverter, vai perverter o uso do poder absoluto para benefício próprio, pois qualquer réu conectado com a política passa a ser um agente direto na vida do próprio júri, meio aí que tornando inválido qualquer decisão, pois uma decisão errada pode afetar diretamente a sua própria vida. Então, se tu conseguir compreender que a essência social do brasileiro sendo o Estado, é praticamente aí o gatilho principal de condenação para qualquer pessoa que tente fazer o que o Bolsonaro tentou fazer, que é uma mudança institucional, pois irá mexer na vida dos servidores públicos. Então, se tu compreender isso, tu mata praticamente toda a provocação, inclusive a ideia de herança geracional. Bolsonaro e sua família nunca estimularam alianças ideológicas nas suas escolhas. Era comum Bolsonaro substituir agentes políticos baseado em conveniências, escanteou olavistas, negou até mesmo conservadores mais incontroláveis. A busca sempre foi por ferramentas de manutenção de poder, um conjunto de parcerias que nunca compartilharam da mesma visão de mundo e país que ele. Eles sabiam das diferenças ideológicas do Bolsonaro com o Supremo e só esperaram o tombo. Eles sabiam que eles eram uma força independente mais voltada para o econômico e sabia que o Bolsonaro iria desbravar a direita e capotar no Supremo. Era só questão de tempo. Todo o sofrimento sádico da maioria das escolhas de aliados do Bolsonaro só deixa evidente os frutos utilitaristas que o próprio Bolsonaro plantou e propagandeou. Você só permanecerá dentro do bolsonarismo se você for útil para todos ou será descartado. A falta de essência e propósito fez o movimento ser vazio. A luta pela liberdade, ela se tornou um pouco vaga, porque como manifesta essa liberdade? Quais as ideias que estavam sendo votadas para que se libertasse o povo? Nem Bolsonaro, nem o núcleo duro nunca se esforçaram para responder esses questionamentos. Em um momento de guerrilha ideológica, eles atacaram quem julga sem ter o grupo necessário para fazer isso. Essa guerra contra o Supremo sempre foi uma guerra perdida porque o Bolsonaro tinha um monte de raposas e hienas do lado. Então, assim, da guerra ao tombo, você percebe que essa guerra de polos dentro do polo ideológico da direita já era uma fita dada. A negligência com a própria família colocou o polo da direita, que até então se tangenciava
com o Bolsonaro em um pé de guerra. Ele nunca apontou os filhos como sucessores e ressaltava a influência dele, Bolsonaro, no sucesso dos próprios filhos. Nunca houve do Bolsonaro o interesse em passar o bastão. É um orgulho e vaidade sobre a própria imagem que está custando caro. A guerra por capital político passa, antes de mais nada, pela visão de incompetência que o polo da direita tem em relação a praticamente todos os seus filhos, pois, tirando o network com a direita global que o Eduardo Bolsonaro construiu, o restante só fizeram praticamente merda. O Carluxo aí, mal e mal, fazia a administração da vida digital dos perfis do Bolsonaro. Isso tudo só gerou o clima de predação no capital político bolsonarista que estamos vendo. Não existe uma representatividade com o nome Bolsonaro que possa gerar algum respeito dentro do polo da direita. E, obviamente, agora, nesse exato momento, se percebe a tentativa de quebra de absorção do capital bolsonarista por parte dos seus filhos. Todo polo ideológico vão ter aí, pelo menos aí 3 vertentes que irão olhar os interesses, ideias e métodos de determinado polo por perspectivas totalmente diferentes. E a sua força situacional vai depender dos erros e acertos dos seus agentes públicos e políticos ao tentar resolver as demandas do ambiente. E quando se analisa o momento do bolsonarismo, se nota uma queda vertiginosa e o total desrespeito dos antigos aliados ao momento do ex-presidente, pelo fato que as ações de Eduardo não surtiram tanto efeito e o restante dos filhos praticamente não fizeram nada de útil. Então, assim, agora está tendo essa tentativa de se forçar um diferencial. Foi a maneira mais prática dos filhos tentarem demonstrar uma utilidade há muito tempo perdida. Forçar uma novidade para estancar essa sangria de perca de capital, ao meu ver, foi uma boa estratégia, mas eu diria com muitas ressalvas. A briga e temas atuais sobre o custo de vida está tendo uma relevância muito maior que a questão da liberdade. A liberdade já não afeta tanto assim os brasileiros, pois a corrosão do dinheiro está afetando muito mais o brasileiro que não xingar no Twitter. Então, assim, diria que até mesmo esse diferencial talvez possa não durar muito, e muito baseado na crítica que eu sempre faço ao bolsonarismo sobre a ideologia vazia. Toda ideologia apresenta uma essência, um objeto a ser defendido. Quando se analisa o liberalismo, se defende o ideal de segurança e garantia de acúmulos, além, é claro, da liberdade de todos poderem produzir sem algum tipo de restrição. O bolsonarismo é um caso um pouco diferente, pois é uma ideologia personalista. O foco é a defesa das análises e capacidades de administração de um agente político, no caso, o Bolsonaro, de resolver os problemas do ambiente. Então sempre tinha aquele papo de não, confia na visão do capitão, pois o capitão tem 20 e poucos anos de política e tal. Então, assim, acho difícil o bolsonarismo se manter enquanto vertente política, pois desde o início era tudo sobre o que o Bolsonaro quer ou pensa sobre determinado assunto. Sem o capitão mito para decidir o que será feito nos próximos temas do país, as próximas grandes brigas, a tendência é que as pessoas procurem outro maluco para se conectar e tentar apoiar na busca por melhora e redução do custo de vida. Então, assim, o próprio fator personalista do bolsonarismo vai dificultar muito essa estancada nessa perca de influência do clã Bolsonaro no país. Então, eu acho muito difícil olhar para um cenário futuro e não enxergar um certo ponto de cisão. Acredito que haverá o mesmo racha que aconteceu na Inglaterra e até mesmo nos Estados Unidos, na Argentina. O lado mais radical nacional batendo cabeça com o neoliberalismo positivista. E se tudo der certo, o resultado pode ser a redução do câncer, que são os agentes do centrão mais neoliberais positivistas. O problema dessa história toda é que os votos que o Bolsonaro teria vão para o Flávio Bolsonaro, que dificilmente irá vencer Lula pela sua rejeição absurda. Então, assim, na melhor das hipóteses, talvez o melhor fosse torcer para o Tarcísio vencer o Flávio e tentar mendigar esses votos.
para que o Lula não se reeleja. Senão, teremos aí um Lula 4. A queda do Bolsonaro é melancólica pelo fato dele não só ter deixado nada de legado, como também ter gerado aí um racha que vai entregar de bandeja o Lula 4 e destruição completa do país. A única direita que sobrará será uma em que o Supremo Tribunal possa confiar que não irá fazer muito barulho, digamos assim. O Estado está conectado com a vida do Supremo e qualquer um que busque por mudanças no Estado terá que passar por cima do Supremo, pois possivelmente essas mudanças vão afetar o Supremo, que não deixará esse agente fazer mudanças. E toda essa confusão baseada na crença que o Bolsonaro tem sobre o poder absoluto. Bolsonaro e sua família sempre apelaram para a institucionalidade para reclamar dos excessos que sofreu, ignorando que qualquer dinâmica humana, o fator humano estará acima do regimento. As suas loucuras sempre foram defendidas pela liberdade que o cargo lhe garantia, quando na verdade não. A liberdade está sempre atrelada não ao espaço, mas na maior força do local. Todo regimento tem como propósito eliminar os indivíduos que atentam contra o arranjo e a essência do ambiente. Ou seja, todas as leis são para normalmente barrar quem está quebrando o ordenamento, normalmente marginais que não estão dentro do fluxo. A mesma coisa dentro de ambientes. Bolsonaro se esqueceu que ele era ali um corpo indesejado dentro do Estado. O ambiente vai performar força de acordo com a potência e potencial do propósito ambiental. O regimento de qualquer estrutura vai se adaptar aos ciclos e força dos ocupantes dos espaços. Então, quando tu analisa o Estado, os regimentos que ali estão, eles vão tentar ou potencializar o Estado, até gerando uma certa liberdade para os agentes, ou o contrário, em caso de crise, a tendência é que o regimento seja mais inflexível. E quando você pega uma pessoa que quer substituir esse regimento, é óbvio que vai haver um conflito com quem vive das instituições. No caso aí, qualquer funcionário público. Bolsonaro confiou em um regimento fixo, quando, na verdade, o mais óbvio e natural é o regimento se adaptar às necessidades do grupo mais forte que comanda o ambiente. No caso, o STF. Bolsonaro era um estranho no ninho, tentando confrontar a tudo e a todos, e foi expulso como um corpo indesejado, achando que só por ser presidente conseguiria fazer muita coisa. Então, assim, indo para um segundo bloco, tentando trazer uma ideia que reduza um pouco de toda essa desgraceira, trazer a ideia de controle eleitoral. Comunistômetro hoje estoura. A essência dessa provocação vai ser sobre essência social. Quando se analisa países que conseguem ter um ambiente com o mínimo de segurança jurídica, se nota que a essência da sociedade geralmente não é o Estado. Isso tira a influência social da vida dos indivíduos. Quando se analisa, por exemplo, os Estados Unidos, você percebe que a essência deles é o mercado e que os juízes não se sentem tão invadidos ao fazer um julgamento. E aí tu traça um paralelo para a situação global, pois as essências em um mundo colapsado economicamente estão se tornando o Estado. A Europa é o suco do estatismo. Enquanto um indivíduo popular conseguir destruir a vida de outro indivíduo com o poder do Estado, sempre haverá aí manipulações e quebras de direito jurídico, pois, como eu sempre digo, os funsas não vão abrir mão das suas garantias. Acredito que força a essência do brasileiro a mudar de adoração ao Estado para uma essência de competição social seria a maneira de tentar neutralizar um pouco as ações dos poderes dos funcionários públicos. Assim, o Estado entregaria uma estrutura base, direi que um bairro minimamente planejado e uma casa simples, e o que acontecer depois disso dependeria apenas dos indivíduos. Se todo requisito é só uma casa e um bairro minimamente estruturado, talvez seja a maneira mais fácil de trocar a essência do país e, obviamente, trazer aí independência institucional. Eu sempre venho trazendo essa ideia de independência porque fica muito difícil não pensar nisso nessa situação atual. Os poderes têm que ser libertos da influência da política. Os poderes têm que ter os seus próprios mecanismos de escolha e de alocação de
agentes públicos. Os melhores e mais eficientes agentes é quem deve ocupar os espaços. O Bessias, que está indo para o STF, era um entregador de documentos, qualificação muito abaixo até mesmo do direito de cadeia. Se fosse a questão do OAB escolhendo, com certeza o Bessias talvez não fosse nem escolhido para ser advogado. Porém, na política não importa. Não adianta reclamar de funcionários públicos, pois o método de escolha desses funsas é o nível de proximidade que eles têm de quem está no poder. Os acúmulos da estupidez de quem venceu uma eleição é o colapso. Estamos vendo os incríveis 14 milhões de servidores públicos, todos a nata da ineficiência e do déficit, custo por produção. Então, assim, as pessoas vão se elegendo e vão colocando seus parentes, suas amantes, seus amigos para trabalharem no Estado sem se preocupar com nada. Então, assim, talvez aí a última ideia que eu acredito que a família Bolsonaro deveria se focar é na quebra do Centrão, por mais que o Centrão fosse aí o braço direito de Bolsonaro. Tentar não entregar os votos dessa direita mais nacionalista e conservadora para o Centrão talvez seja a última coisa útil que a família poderá fazer. Tirar o Centrão corrupto do orçamento do país é fundamental para evitar que os economistas do Estado aumentem o roubo institucional por carga tributária. O Centrão rouba o Haddad e o Haddad nos rouba. A corrupção institucional que o Centrão gera é imensurável e incalculável. Os espaços funcionais que eles destroem geram toda a inércia e ineficiência que nós vemos hoje. Obviamente, não só o Centrão, tem aí um pouco de direita e um pouco de esquerda nisso também. Porém, a maioria hoje no Congresso é do Centrão. Então, assim, tirar toda a parasitagem do Estado e das instituições operacionais do país é algo urgente. Sem isso, fica difícil pensar em qualquer coisa. Então, assim, o que fica muito claro desse cenário é o custo do fetiche da afronta. Esse cenário atual bate com o que venho falando há um certo tempo, que é a janela do espetáculo de sangue. A felicidade em ridicularizar um adversário é maior que os riscos envolvidos na operação. Os polos ideológicos não querem saber se o ordenamento regimentar está sendo quebrado pelo fato da essência dos polos ideológicos serem o Estado. O futuro ideal passa a ser motivo de revide, de devolução de agressão, o que não faz o menor sentido. Então, se você não concorda com o meu mundo ideal, você está me causando algum tipo de violência e eu tenho o direito de revidar essa violência. Então, assim, é um cenário de maluco que tende a um cenário de esquizo. E fica o questionamento, fica a provocação. Qual o substituto? Não sei se você é mais inclinado para a direita ou para a esquerda, mas como você escolheria a troca de liderança nesse polo da direita? Você já parou para pensar no que seria o melhor líder para a direita? E qual a ala que você mais bota fé que irá sobreviver a toda essa guerra de ideologia de direita ao longo do tempo? Quando você analisa, sei lá, daqui a 10 anos, quais são as alas que você acredita que ainda estará de pé? Deixa aí nos comentários, beleza? Então, moral da história, o Bolsonaro só está colhendo o que ele mesmo plantou, não construiu uma base minimamente ideológica por medo de estigma. Já ele é bolsonarista, ele é A, ele é B. E agora não tem onde se escorar. Sorte que o STF está com medo do Trump e não está deixando o pessoal escaralhar a imagem do ex-presidente. Foi preso sem que ninguém visse ele algemado nem nada disso. Então, assim, Bolsonaro está vivendo aí uma morte óbvia. Bolsonaro se aliou e criou vários currais para o Centrão no Norte e Nordeste, e o cálculo do Centrão foi bem simples. Por que salvar ele se dá para dominá-lo? A queda dele só tinha uma única dúvida, que era quando seria, e foi justamente no dia 22. Então, assim, é impossível olhar para tudo isso sem pensar numa reconstrução de país. O Brasil precisa ser reconstruído e uma das reconstruções é a do vínculo social. Acho que já dá para superar aí os atritos mais simples entre os marginalizados e pessoas do fluxo espacial e forçar um ideal competitivo
tornando o ambiente pelo menos um pouco mais estável. E toda provocação é revolta de Atos, retire crédito desse sistema desgraçado, retire crédito ideológico. Seu ideal é o mundo onde você se esforça menos e vive mais tranquilo, com mais acúmulos, com mais acessos. Qualquer coisa fora disso é desvio de função pessoal. Não se importe com quem não irá facilitar o seu cotidiano. Foque no seu acúmulo e seja feliz, beleza? A provocação de hoje foi essa, te trouxe alguma reflexão. Deixe seu like, siga o canal e, se possível, aí, deixe o seu apoio para esse grande QR Code que está no centro da sua tela, beleza? Então, até a próxima provocação. Fique com Deus. Um forte abraço.